E este cenário que se afigura é a deixa para a conversa que vamos ter esta noite com o convidado do Guerra e Paz, Gonçalo Ferreira, é advogado, é também analista e está connosco. Boa noite, bem-vindo, Gonçalo. Bem-vindo de regresso ao Guerra e Paz, Gonçalo, mais uma vez com um tema bastante oportuno, que é precisamente este que lancei e que, para quem não percebeu, é um dos temas neste momento que vai marcar os próximos anos e o nosso futuro coletivo. Então, as alterações climáticas são, de facto, já um tema fundamental para as nossas sociedades, mas, Gonçalo, são um consenso em Portugal? Boa noite, Germano. Boa noite ao Pedro. Boa noite também aos nossos telespectadores. Eu, quando escolhi este tema, Germano, foi precisamente por achar que é verdade que nós já ouvimos falar de alterações climáticas há muito tempo, mas sinto que um debate sério, e quando digo um debate sério, é um debate estruturado em ciência, em factos e em evidência, tem saído do espaço público, já não está no centro do espaço público. Nós falamos de muitos temas, habitação, saúde, imigração, e não digo que falemos mal, acho que são temas pertinentes, mas de facto as alterações climáticas e, sobretudo, um debate sério, informado, estruturado sobre alterações climáticas está, na minha opinião, mais ausente do que aquilo que deveria estar. Porque outros temas ganharam relevância ou há outras razões, na sua opinião? Também porque outros temas ganharam relevância, mas também em parte porque eu acho que têm ganho alguma tração alguns movimentos populistas, negacionistas de alterações climáticas. Isso nota-se muito nas redes sociais. Nós hoje nas redes sociais temos negacionismos para todos os gostos e os negacionistas de alterações climáticas têm vindo, de facto, a ganhar alguma tração nas redes sociais e também no segmento mais jovem. Portanto, eu acho que é importante podermos ter uma conversa informada, baseada em factos, em evidência, que demonstra, como há pouco o Germano referia, que, nomeadamente, as ondas de calor, que são um sintoma das alterações climáticas, são uma das principais causas de mortalidade na Europa e, inclusive, a Organização Mundial de Saúde diz que o calor extremo já é um dos principais, ou uma das principais ameaças à saúde pública na Europa. Portanto, é um tema que merece estar mais na ordem do dia do que aquilo que tem estado, e acho que agosto é sempre o mês bom para o colocar na agenda, tendo em conta que, infelizmente, sistematicamente, somos afetados por incêndios em Portugal. Porque é um tema do momento. É o tema do momento e, portanto, acho que é bom aproveitarmos este, Gonçalo, infelizmente... falas dos incêndios. É uma realidade que não é nova, estamos habituados, mas a verdade é que eles são cada vez mais e mais graves, não é? É verdade. Portanto, o calor extremo e o aumento da temperatura são dois sintomas das alterações climáticas e a evidência que existe é que as ondas de calor extremo estão associadas a mais área ardida e a mais violência dos incêndios. Nós, em Portugal, infelizmente, sempre tivemos uma relação antiga com o fogo, sempre tivemos fogos na nossa história mais antiga e mais que tem vindo a piorar mas isso tem vindo a piorar. Se olharmos, por exemplo, para os dados de 2024 e 2025, estes 2 anos estão entre os 4 anos mais quentes da década em Portugal. E também, se olharmos para os dados dos incêndios destes 2 anos, que foram os mais quentes, ou dos mais quentes desde que temos registros, também podemos ver que foram dos anos em que ardeu mais, em que o país ardeu mais. Por exemplo, em 2025, onde se registraram... Penso que são os dados que temos no ar agora. Registraram picos de temperatura, arderam mais de 270 mil hectares. 2025 foi um ano extremamente quente. E depois há aqui este gráfico que nós estamos a ver agora, para mim, evidencia e ilustra esta relação óbvia que existe entre calor extremo, um dos sintomas das alterações climáticas, e maior área ardida e mais violência dos incêndios. Não há qualquer dúvida. Olha para aqui, não há dúvida. Este gráfico representa, foi em setembro de 2024, este mês de setembro de 2024, na média, nem foi um mês quente, foi um mês ameno, só que houve um grande pico de calor ali entre os dias 15 e 19 de agosto, e só nestes 5 dias estão concentrados, nestes 5 dias de pico de calor, estão concentrada 92% do total da área ardida nesse ano. E, portanto, 19 dos 20 maiores incêndios desse ano, do ano 2024, concentraram-se precisamente nestes dias de setembro de 2024, onde houve um grande pico de calor. É evidente esta relação entre uma coisa e outra. Deixa-me voltar ao outro gráfico sobre a questão da relação das ondas de calor com a mortalidade. E, normalmente, estas duas últimas barras também retiram dúvidas. Pronto, em Portugal, quer dizer, os fenómenos de calor extremo não só que tirasse aí a parte de baixo para percebermos as datas. Obrigado. Portugal também não tem, sempre teve fenómenos de calor extremo, mas eram década a década, portanto eram 10 em 10 anos. Tivemos, como se pode ver no gráfico, tivemos um fenómeno em 1981, 1991, 2003 e 2013. Mas, por exemplo,
Em 2025 e 2026 tivemos, nos 2 anos, fenómenos de calor e vários picos de calor dentro do próprio ano. Portanto, é um fenómeno que é cada vez menos recorrente, já não existe só de década a década, existe de ano para ano e mesmo dentro de cada ano temos vários picos de calor. E relativamente à mortalidade, há pouco fazias essa associação, Germânia, muito bem. Em 2025, como também aparecia ali no gráfico, tivemos 2 ondas de calor que resultaram em 284 óbitos em excesso diretamente derivados dessa onda de calor. Destes 284 óbitos, 70% foram pessoas idosas, foram pessoas com mais de 85 anos. Já este verão, embora esta semana tenha sido amena, toda a gente se lembra que ali no mês de junho e no mês de julho tivemos 3 grandes picos de calor, e é aquela última barra, ali aquele encarnado mais forte que estamos a ver agora. Tivemos um pico de calor que causou 680 mortes. Portanto, este ano já houve um agravamento do número de mortes relativamente ao ano passado, calor. sendo que o ano passado também já tinha havido um agravamento relativamente aos anos anteriores. E, portanto, isto é um fenómeno que está em clara expansão, com cada vez é mais grave, e, portanto, não percebo o porquê de este debate sobre alterações climáticas parecer estar um bocado arredado daquilo que é o cerne do debate público e o cerne do debate político atualmente. Mas temos uma série de países onde este problema das mortes associadas ao calor não era sequer expressivo, como acabámos de dar conta dos números da Alemanha, que mais de 15 mil mortos nestes meses de verão é, de facto, avassalador. E no contexto europeu, isso é evidente. Mas isto tem custos. Tem custos. Em termos financeiros, do que é que estamos a falar exatamente quando tanta gente morre por causa do calor? Claro. Eu acho que é sempre bom começarmos pelas vidas humanas, porque acho que a vida humana, a perda das vidas humanas é sempre o mais importante. Mas também o impacto das alterações climáticas, por exemplo, ao nível das cheias, ao nível das secas, ao nível dos incêndios, tem um impacto financeiro brutal. Às vezes nós pensamos que é o contrário, que é a transição climática é que tem custos financeiros e, portanto, que ou escolhemos ser ricos ou escolhemos fazer uma transição ecológica, uma transição climática, mas a verdade não é essa. Basta ver o que aconteceu este ano em Portugal com a tempestade Christian. Exatamente. Os números não nos dizem isso. Segundo números da OCDE, são tudo números oficiais, os que eu trago aqui, entre 1980 e 2023, as alterações climáticas e os fenómenos associados causaram um prejuízo em Portugal de 17,6 mil milhões de euros. Só em 2017, aqueles grandes incêndios fatídicos de Pedrógão custaram cerca de 1.000 a 2 mil milhões de euros. Segundo estimativas do Banco Central Europeu, e estes dados que estamos agora aqui a ver estão relacionados com isso, em 2025 as ondas de calor, as cheias e os incêndios custaram de cerca de 1,3 mil milhões de euros e estima-se que, se continuarmos nesta rota, em 2029 este número triplica, passa para 3,6 mil milhões de euros. Se compararmos, por exemplo, com o que gastamos atualmente em defesa, e já gastamos muito em defesa, o orçamento da defesa para este ano é talvez um dos maiores de sempre, desde que estamos em democracia, nós vamos perder tanto com os efeitos das alterações climáticas como aquilo que estamos a investir para defender o nosso país num contexto em que a defesa é absolutamente estratégica. Isto para pormos em perspectiva os valores de que falamos e a pertinência de ter um debate estruturado sobre o tema. E, Gonçalo, depois destes dados tão bons que nos mostraste, minuto final para a conclusão. O que é que podemos fazer? Já percebemos que isto era, enfim, é o custo do Ministério, não é? Como é que resolvemos isto? É verdade. Isso é pergunta para queijinho, como costumo dizer. Acho que fazemos um bom trabalho se retomarmos, se voltarmos a trazer este debate das alterações climáticas para o centro do debate público e, sobretudo, se tivermos, uma vez por todas, um debate sério, um debate informado, um debate que não seja catastrofista, mas também não seja populista sobre o tema, porque quanto mais demorarmos a abordar o tema e a tomar medidas que o possam mitigar e resolver, mais é o custo em termos de vidas e mais é o custo em termos financeiros. Mas o que é preciso para voltar a devolver esse debate ao centro da opinião pública? É uma questão só de mudança de mentalidades, porque, como o Gonçalo disse, o negacionismo está a ganhar sobre a ciência. Isso é preocupante. É preocupante. Isso é uma questão que é mais transversal que as alterações climáticas. Também não tenho uma resposta fechada para esse tema, mas acho que um bom ponto de partida é pormos números nas coisas, pormos as coisas em perspectivas para as pessoas perceberem do que é que estamos a falar. Estamos a falar de muitas mortes, estamos a falar de muitos milhares de euros que perdemos todos do erário público, dinheiro que podia ser investido na saúde, podia ser investido na defesa, podia ser investido na educação, e estamos a perdê-lo porque não agimos num problema que é urgente e emergente. E sabendo que, apesar do rigor destes números, há sempre quem os vá contestar. Exatamente. Gonçalo Ferreira, muito obrigado por estar esta noite connosco no Guerra e Paz.